Pouso Alegre, 14 de novembro de 2022, segunda-feira, edição instável, termômetros na casa dos 22 graus. No sul de Minas, o sol aparece, mas haverá pancada de chuva no decorrer do período. Iniciamos a edição 241 do Jornal Falado Online, Correio Sem Selo. E vamos às notícias? Jovem de 17 anos tem língua cortada e passa por tortura de execução. Repartições públicas fechadas hoje em Pouso Alegre. Congonhal está fazendo combate ao mosquito da dengue. A Defesa Civil do Estado de Minas Gerais divulgou alerta sobre as chuvas intensas que deverão ocorrer no sul de Minas, com possibilidade de cabeça d'água nesse feriado prolongado da Proclamação da República. A cabeça d'água é um fenômeno natural do aumento do volume de água em cachoeiras ou trechos mais altos dos cursos de água que arrastam banhistas. Dentre as cidades que poderão ser afetadas pela cabeça de água estão Carrancas, Luminares e São Tomé das Letras, e Bueno Brandão também pode estar nessa lista. Uma adolescente de 16 anos morreu em Muzambinho após o carro em que estava se chocar contra uma palmeira na madrugada de ontem. O veículo era conduzido por outra adolescente de 17 anos, sem habilitação, que perdeu o controle do veículo e chocou-se contra a palmeira. No interior do carro havia bebida alcoólica, mas o teste do bafômetro não foi realizado. Devido ao feriado prolongado, a Artéries, concessionária da rodovia Fernão Dias, registrou um acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio no quilômetro 693,2 em Lavras. Na colisão, a carreta e o cavalo mecânico se soltaram. Já em Pouso Alegre, na altura do quilômetro 849, uma carreta desgovernada caiu numa canaleta de escoamento de água pluvial. A carreta atingiu a mureta de proteção do acostamento e a carga ficou espalhada na pista. Minas Gerais recebeu 95 mil doses de vacinas pediátricas contra a Covid-19, destinadas às crianças com idade entre 6 meses a 3 anos, com comorbidades. Os imunizantes são da Pfizer e serão entregues em todos os estados brasileiros. A vacina pediátrica contra a Covid-19 deverá ser aplicada juntamente com outras vacinas do calendário vacinal, como informou o Ministério da Saúde. Mais de 69 milhões de pessoas deixaram de tomar a primeira dose de reforço contra a Covid-19 no Brasil. A informação é do Programa Nacional de Imunizações. Outros 33 milhões de pessoas que poderiam ter recebido a segunda dose de reforço contra a doença também não se vacinaram. Os imunizantes estão disponíveis em mais de 38 mil postos de saúde em todo o país. Em Pouso Alegre foi noticiado que um laboratório iria fornecer a vacina para a prefeitura de graça, na gestão de Rafael Simões, mas depois, devido a diversos problemas na importação do sal necessário para a confecção do imunizante, a história caiu no esquecimento e não se falou mais no assunto. Em Alfenas, o Ministério Público da Vara de Infância e Juventude irá apurar a fala do professor e vereador Luciano Solar sobre a apologia à maconha. O professor Luciano Solar, que também é vereador, leciona na Escola Estadual Judite Viana para alunos do ensino médio, quando teria dito que é usuário da maconha, mas que não usa droga durante a semana porque faz mal para a garganta e ele precisa lecionar. O professor foi candidato a deputado federal e sua fala será repassada à Secretaria Estadual de Educação para providências cabíveis, além do Ministério Público. A Prefeitura de Alfenas não repassou ao Hospital Alzira Velano a verba recebida pela Prefeitura oriundas dos governos estadual e federal. São 40 milhões de reais que não foram repassados ao hospital. E com isso, mais de 5 mil cirurgias eletivas tiveram que ser suspensas e deverão ser retomadas quando o dinheiro for repassado. Uma coisa leva a outra. Em Pouso Alegre, a prefeitura tem que liberar os locais credenciados
para a realização de exames, onde a população aguarda anos na fila de espera. Será que a situação não é semelhante? Haja vista que há uma criança necessitando de um endocrinologista pediátrico e a prefeitura não autoriza o exame. E na rede pública, o médico que existia na área foi mandado embora. Então, será que a prefeitura de Pouso Alegre está com essa dificuldade em marcar consulta especializada, exames especializados nas clínicas contratadas, devido à falta de repasse de dinheiro vindo dos governos estadual e federal? A prefeitura está retendo esse dinheiro e não está repassando? É por isso que está havendo crise? Está havendo crise no setor de saúde? Será que não é por aí? E se para Alfenas é de 40 milhões, pensa para Pouso Alegre, que tem praticamente o dobro da população alfenense. O dinheiro vindo do governo federal e do governo estadual pode muito bem estar sendo retido pela prefeitura, que não está repassando esses milhões que está recebendo. Cabe uma investigação profunda, hein? Em Três Corações, uma jovem foi agredida por uma mulher quando ia a uma entrevista de emprego. A mulher que agrediu a jovem seria a mesma que já teria agredido uma idosa na cidade. Hoje e amanhã, as UAIs de Minas Gerais estão fechadas. A informação foi divulgada pelo governo estadual. Entre hoje e amanhã, os agendamentos através do site ou pelo aplicativo estarão bloqueados. O atendimento voltará à normalidade na quarta-feira. E a partir do dia 12 de dezembro, os voos comerciais da Azul Linhas Aéreas voltam a operar em Varginha, mas as passagens já estão sendo vendidas no site da empresa. Os aviões utilizados para os voos comerciais são modelo Cessna Grand Caravan, com 9 assentos, e serão de ida e volta para Belo Horizonte. E nesse primeiro momento, serão 3 voos para o Aeroporto Internacional da capital mineira. Os preços de ida e volta para Belo Horizonte para um adulto será de R$ 1.153,06. O site da Azul Linhas Aéreas é www.voeazul.com.br. E Pouso Alegre? Pouso Alegre não faz parte desses voos, é cidade periférica, está se tornando cidade periférica, infelizmente. O aeroporto municipal de Pouso Alegre, que passaria por reformas, não recebe voos da Azul Linhas Aéreas. E todos que incluíram o município de Pouso Alegre, inclusive o governo estadual, falharam por falta de passageiros. O aeroporto, isso dá margem para ver o quanto a população de Pouso Alegre é pobre. Mas também, com 1.200 por mês de salário mínimo, que é o que se recebe trabalhando em Pouso Alegre, fica difícil sonhar com voo, né? O aeroporto de Pouso Alegre, que poderia se tornar um cartão postal, no momento virou um local de pouco acesso e sem nenhuma utilidade à população. É um ou outro avião que aterriza nesse aeroporto municipal. E por falar em aeroporto, que fim deu a promessa de campanha de Rafael Simões, quando candidato à prefeitura de Pouso Alegre para o segundo mandato, de colocar o aeroporto internacional em funcionamento? O aeroporto consumiu dinheiro, milhões, dos cofres públicos na administração Perugini e até o momento não disse a que veio. Assim como o Porto Seco, que seria implantado na cidade. Milhões de reais foram aplicados no investimento fantasma, que colocaria Pouso Alegre na rota comercial internacional. Eita, sonho caro! E agora, com o presidente eleito Lula e com Rafael Simões na Câmara dos Deputados, que terá que apoiar Lula se quiser verba para Pouso Alegre, será que essa ideia irá ressurgir das cinzas? Porque essa ideia custará aos cofres milhões de reais, fora os milhões que já foram investidos. A iniciativa já se mostrou inviável e só serviu de gancho para tirar dinheiro dos cofres públicos que foram aplicados ao vento. Mais um estelionato público
ocorrido no município, que não está sendo investigado pelas autoridades competentes. Eu não sei por que as autoridades competentes em Pouso Alegre têm um medo danado de fiscalizar essas coisas. Elas se fingem de mortas. A Federação Brasileira de Bancos, a FENABRAN, informou que hoje as agências bancárias funcionarão normalmente. Amanhã não haverá atendimento. O autoatendimento ficará disponível para os clientes, bem como os canais digitais remotos dos bancos, internet e mobile banking. As contas de água, luz, telefone e os carnês com vencimento amanhã, dia do feriado, poderão ser pagos no próximo dia útil, ou seja, na quarta-feira, sem acréscimo. Em Caldas, um caminhão carregado de cerveja tombou na BR-459. O caminhão tombou fora da pista e a carga de cerveja era de uma fábrica em Pouso Alegre e foi retirada da pista pela empresa. O motorista teve escoriações leves. Em Poços de Caldas, uma estelionatária foi presa tentando aplicar golpe numa agência da Caixa Econômica Federal, quando utilizava uma CNH com sua foto para sacar R$9 mil. A mulher foi presa porque um funcionário da Caixa percebeu que o documento era falso e acionou a polícia. A golpista contou à polícia que chegou à cidade acompanhada de outras pessoas e que ficaria com R$700 e o resto do dinheiro seria repassado aos comparsas. Em Pouso Alegre, no quilômetro 849, na rodovia Fernão Dias, um caminhão pegou fogo. O veículo estava carregado de madeira, eram 29 toneladas de madeira. E o acidente ocorreu porque o motorista perdeu o controle do caminhão e chocou-se contra a proteção lateral da pista. Em Pouso Alegre, devido ao feriado prolongado, a vacinação contra a gripe, covid e meningite deverão ser aplicadas na população a partir de quarta-feira. Hoje, devido ao feriado de amanhã, não acontecerá imunizações, nem amanhã e nem hoje, tá? Porque hoje está sendo comemorado o Dia do Servidor Público. Hoje, a Prefeitura de Pouso Alegre comemora o Dia do Servidor Público, que foi transferido para hoje, e assim emenda o feriado prolongado da Proclamação da República, que será comemorado amanhã. O Mercado Municipal de Pouso Alegre funciona normalmente hoje, o SEASA também tem funcionamento normal hoje e não abrirá amanhã. A UPA da Comendador José Garcia e o pronto atendimento do bairro São João funcionarão normalmente para urgência e emergência. O pronto atendimento do bairro São Geraldo estará aberto até às 10 da noite. O Horto Florestal estará aberto até às 5 da tarde de hoje. E o Parque do bairro Santa Rita, o Francisco Assis Vilela, ficará aberto até às 11 da noite. Quanto à coleta de lixo, em Pouso Alegre hoje, estará funcionando normalmente, mas amanhã não haverá expediente. O IPREM de Pouso Alegre, mesmo estando na UTI e não conseguindo sair de lá nunca, irá receber o prêmio de terceiro colocado dentro do 13º Prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária, promovido pela Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios. É uma maneira, né, de dizer que o órgão está bem, mas não está bem não, está falido, está indo de mal a pior. Os servidores correm o risco de ficar sem atendimento e as aposentadorias que são pagas pelo IPREM podem terminar no INSS, viu? O motociclista Vanderlei Carlos Batista, que apresentou o quadro de politraumatismo, faleceu no Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Vanderlei se chocou com a lateral de um caminhão. O acidente ocorreu na quinta-feira, no trevo que dá acesso ao bairro Cidade Jardim, em Pouso Alegre. Vanderlei teve politraumatismo e foi socorrido com parada cardiorrespiratória. O Hemocentro de Pouso Alegre está com estoque de sangue abaixo do esperado. Está faltando doadores. O Hemocentro, que está aberto hoje, está com estoque crítico para vários tipos de sangue, inclusive o O positivo e negativo. A doação de sangue pode ser feita no Hemocentro, à Rua Comendador José Garcia, 846, através de agendamento no site do Hemominas, MG, ou através de aplicativo.
Em Pouso Alegre, no trevo do Fernandão, um motoqueiro bateu em uma van. Uma mulher que estava na moto, na garupa, teve ferimentos graves, enquanto o motoqueiro fugiu. O acidente ocorreu na BR-459, em Pouso Alegre. O motoqueiro já foi identificado pela Polícia Rodoviária Federal através da placa da moto. No bairro Santa Luzia, na rua Tiradentes, os moradores já estão se preparando para a Copa do Mundo. O muro de uma residência já foi pintado com bandeira do Brasil. Apesar de as comemorações da Copa do Mundo estarem devagarzinho, aos poucos os preparativos vão ganhando cores verde e amarelo nas ruas. E por falar nas cores verde e amarelo, a vigília na frente do 14º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Fernão Dias, em Pouso Alegre, continua a todo vapor. No final de semana, a presença das pessoas solicitando a intervenção militar ocorreu em grande manifestação, onde os participantes estavam em maioria vestindo as cores da bandeira do Brasil. Os militares em Pouso Alegre não se pronunciaram até o momento sobre as manifestações na frente do quartel e muito menos sobre quais os frutos que isso trará à população. Os soldados estão de prontidão na entrada do quartel. Em Pouso Alegre, os motoristas não estão respeitando a faixa de pedestre e a travessia elevada que conduzem até o supermercado ABC, inaugurado recentemente na cidade, na Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, é a grande reclamação da população. É que a cidade está crescendo sem infraestrutura, voltada ao trânsito que continua um caos. As emendas feitas no asfalto da rua Ribeiro de Abril pela Copasa está ficando elevada em alguns trechos, colocando os motoristas em risco, viu, Copasa? Precisa dar uma olhada nisso. E os vereadores precisam cobrar também. E vamos às informações sobre o meio ambiente em Pouso Alegre, que está vivendo um descaso total das autoridades competentes, tanto de vereadores, prefeito, como de Ministério Público e afins. Em frente ao supermercado Maneco, no bairro Cidade Jardim, do outro lado da rodovia, no bairro Solar do Quita, atrás de uma barraca, os dejetos estão descendo e ficando no meio do pasto da várzea, que leva até o rio Sapucaí. Esse córrego de dejetos já atinge mais de 300 metros de extensão, na beira da pista. O proprietário do local é um produtor rural que já perdeu inúmeros animais devido à contaminação da água. A Copasa tem, em menos de 100 metros desse local, um prédio destinado ao tratamento de água. Como se não bastasse esses transtornos, há uma manilha que vem do bairro Cidade Jardim, em Pouso Alegre, que seria para fins pluviais, mas no momento está sendo utilizado para lançamentos de dejetos no local. Os dejetos que eu falo é cocô, viu? Em Pouso Alegre, a Polícia Militar do Meio Ambiente, a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e outros órgãos voltados ao meio ambiente deveriam fazer uma verificação in loco para tentar sanar os problemas que se arrastam por incompetência do gestor público. Cadê os vereadores para cobrarem uma ação? Os vereadores de Pouso Alegre não podem sujar os sapatos de camurça, né? É nessas verificações e nem cobrar a Copasa por conta do tráfico de influência que eles praticam e que estão sujeitos constantemente. Enquanto isso, a população fica a Deus dará, porque o Ministério Público não assume uma posição. Os vereadores, muito menos. O prefeito não pode nem pensar em cobrar, porque os favores que ele deve à Copasa o impedem. E a Polícia do Meio Ambiental só prende pássaros silvestres. Legal, né? Em Pouso Alegre, no bairro Cruzeiro, a cruz, cartão postal do bairro, está literalmente caindo e deverá cair em breve, viu? As solicitações dos moradores junto aos vereadores para que uma providência fosse tomada na conservação da cruz pouco adiantou. Só serviu em época de campanha política, que daí os vereadores apareceram, prometeram, mas depois sumiram.
A alegação é que por conta da eleição as obras não poderão ser executadas até o ano que vem. Até lá, a cruz já caiu e pode ser sobre a cabeça de um transeunte. Quem não quer fazer, arruma desculpas, né? Mesmo que seja as esfarrapadas. Bárbara Ellen, karateca de Pouso Alegre, ganhou 2 medalhas no Campeonato Brasileiro de Karatê realizado no Complexo Esportivo do Ibirapuera, em São Paulo. Foram 1.500 karatecas participantes. Bárbara Ellen conseguiu 2 medalhas de prata no evento. Os congestionamentos nas avenidas DIC 2 e 1 e na Avenida Perimetral tem deixado os motoristas nervosos e ansiosos em Pouso Alegre. O congestionamento, que se tornou frequente, acontece por conta das obras que não têm fim na Avenida Perimetral. Olha, o que vai de milhões de dinheiro em Pouso Alegre nessa obra, vocês não acreditam. E as obras que não têm fim acontecem na Avenida Perimetral, na faixa no sentido centro, a BR-459, próximo à rotatória de acesso à DIC 1. O serviço, que se arrasta, não tem evoluído e, com isso, o trecho se tornou um pesadelo para os motoristas de Pouso Alegre, região, que precisam passar pelo local, além de ser super mal sinalizada. Encontrado no rio Sapucaí um corpo de um homem preso em galhos na margem do rio. O corpo de bombeiros compareceu ao local e retirou o corpo da água que foi encontrado por um pescador, perto de Santa Rita do Sapucaí. Até o momento, a vítima não foi identificada. Em Confidentes, mais de 80 atletas participaram da Ultra Trail Caminhos de Minas, percorrendo 67 quilômetros entre Jacutinga e Borda da Mata, passando por Inconfidentes. Foram 30 atletas que largaram de Inconfidentes com destino à Borda da Mata, no trajeto Desafio da Serra, percorrendo 31 quilômetros do circuito. Em Poço Fundo, devido ao feriado prolongado, não haverá expediente nas repartições públicas hoje e amanhã. O serviço retornará na quarta-feira normalmente. Em Itajubá, a Polícia Civil prendeu, através de cumprimento de mandados de busca e apreensão no bairro Cruzeiro, uma dupla envolvida numa tentativa de homicídio. Foi preso 2 jovens, um de 21 anos e o outro de 17. Esse de 17 foi apreendido por terem cortado a língua de um outro menor de 17 anos no dia 4 de outubro deste ano. A dupla, que foi presa pela Polícia Civil pelo crime, integra uma organização criminosa e a vítima estaria envolvida em ações ilícitas. O menor, que teve a língua cortada, foi torturado com requintes de crueldade e a tentativa de execução está ligada ao tráfico de drogas. O prefeito de Ouro Fino, Henrique Rossi Wolff, foi eleito para a presidência do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável, que tem Borda da Mata, Bueno, Brandão, Inconfidentes, Jacutinga, Albertina, Tocos do Mogi, Monte Sião e Ouro Fino como integrantes. A nova diretoria terá uma gestão de 2 anos. Em Silvianópolis, as chuvas que caíram no município deixaram as águas da represa dos Chaves imprópria para o consumo devido à quantidade de barro que foi verificado no local. A represa dos Chaves é responsável por 60% do abastecimento de água de Silvianópolis e durante 20 dias deverá faltar água potável na cidade. Para compensar o abastecimento, a tubulação de água do tanque velho teve que ser liberada e está sendo importada também águas dos mananciais Marote e dos Cataldi, que não são suficientes para atender a população. A Prefeitura de Silvianópolis pede à população que economize água. Com o objetivo de combater o mosquito da dengue em Congonhal, acontecerá até o dia 27 vistoria em diversos bairros da cidade. Os bairros Saúde, Monte Rei, Jardim Planalto, São José, Santo Expedito e Centro já apresentaram números significativos
de focos do mosquito transmissor da dengue. Serão fiscalizados até o dia 27, 238 imóveis e 299 serão trabalhados no combate ao mosquito. Congonhal apresenta, segundo o relatório, risco médio para a infestação da dengue. O Jornal Falado Online, Correio Sem Selo, onde a notícia anda de boca em boca, edição 241 desta sexta-feira, 14 de novembro de 2022, termina aqui. Apresentação, redação e edição da jornalista Sônia Cabral, junto com seus colaboradores. A todos, ótima segunda, excelente semana, ótimo feriado, e nós voltamos quarta-feira, viu? Até lá!